conversas. Às vezes você se envolve, outras você fica preso e se desliga. Mas você não pode dizer quando uma conversa entre duas pessoas, seja amigos, irmãos, pais ou qualquer um, será a última. Barbara Betts também não sabia quando seu filho Patrick, de 11 anos, gritou para guardar um pouco de pizza para ele enquanto saía de um restaurante com seu amigo para ir ver uma partida de basquete em 20 de janeiro de 1988. Essas foram quase as últimas palavras de Patrick, e Barbara, após 36 anos sem notícias do filho, se agarra a elas como se fosse sua vida. Patrick foi assistir a um jogo de basquete em Upland, Califórnia, mas nunca mais voltou, mesmo após 3 décadas. O que é tão bizarro neste caso é que não há pistas sólidas, evidências ou rastros que possam levar a alguma informação. Porém, havia pistas que guiavam os investigadores na direção correta. Mas seriam elas suficientes? O caso de Patrick é confuso, arrepiante e revoltante, pois muitos acreditam que a polícia não o conduziu adequadamente. Amigos e família creem que com circunstâncias diferentes, o resultado seria outro. Se você é novo aqui, bem-vindo às Histórias de Crimes Reais. Publico semanalmente novos casos de crimes reais, narrados por mim, sem uso de narração por inteligência artificial, algo que está se tornando comum atualmente. Se você quer ver casos reais de crimes, inscreva-se no canal. É gratuito e te mantém atualizado com meus próximos vídeos. Patrick Sean Betts, geralmente chamado pelo nome do meio, nasceu em 21 de junho de 1976, filho de Dennis e Barbara Betts, residentes em Upland, Califórnia. Patrick estudou na escola primária Sierra Vista e, segundo sua mãe Barbara, era um menino feliz e descontraído. Amigos descreveram Patrick como durão, travesso e brincalhão. Mas ele também era esperto. Não era ingênuo ou inocente, apesar do sorriso constante no rosto. Patrick também era muito obediente e prestativo em casa e na Radio Shack local, que adorava visitar. Ele era como as outras crianças, mais vibrante, gentil e genuíno. Desde jovem, Patrick era um menino adorável. Ele podia ser um pouco travesso às vezes, mas é o esperado de uma criança se divertindo e desenvolvendo sua personalidade. Patrick também possuía um humor afiado, o que atraía muitos amigos. O melhor amigo de infância de Patrick era Kevin. Como suas casas ficavam uma de frente para a outra, Kevin e Patrick logo se tornaram inseparáveis. Infelizmente, Kevin enfrentava problemas de saúde e era muito isolado, não tendo muitas pessoas com quem conviver. Mas Patrick e Kevin rapidamente se tornaram melhores amigos. Patrick via Kevin como mais do que apenas um garoto isolado com problemas incontroláveis. Isso mostra que Patrick era um menino maravilhoso que olhava além das aparências e estava pronto para defender qualquer um. É emocionante ver a amizade de Patrick e Kevin, um vínculo construído na confiança genuína e respeito mútuo. Patrick gostava de andar de skate, jogar videogames e beisebol, atividades típicas de uma criança dos anos 80. O pai de Kevin treinava o time de beisebol infantil em Upland, e a amizade com Kevin aumentou ainda mais o amor de Patrick pelo esporte. Todos nós tivemos um brinquedo favorito na infância, seja uma figura de ação, um bicho de pelúcia ou um caminhãozinho, sem o qual não conseguíamos dormir. Para Patrick, seu cobertor era um reconforto. Ele se aconchegava com ele todas as noites e não conseguia dormir sem ele. Agora, eu menciono o cobertor do Patrick porque ele se tornará um ponto de interesse em um momento, como em janeiro de 1988, quando Patrick tinha apenas 11 anos, ele desapareceu no ar e nunca mais foi visto. Patrick deixou sua família em um poço profundo e escuro de desespero, tristeza e desesperança, e ninguém poderia imaginar o que poderia ter acontecido com ele. O dia 20 de janeiro de 1988 foi normal para a família Betts. Patrick, um estudante de 11 anos do terceiro ano, sua mãe Barbara e sua irmã mais velha, Pamela, estavam em uma pizzaria local chamada Pizza Chalet. Este era um lugar em Upland, onde todos se reuniam para se divertir com suas famílias, e era exatamente o que a família Betts fazia. Patrick pediu troco para sua mãe e foi jogar videogames no fliperama que ficava nos fundos do Pizza Chalet. Patrick era amigo do filho do dono da pizzaria e adorava passar o tempo no fliperama do local. Era uma amizade recente e Bárbara não conhecia bem esse novo amigo.
Bárbara pediu uma pizza quando Patrick foi pedir permissão à sua mãe para ir com seu amigo, filho do dono da pizzaria, a um jogo de basquete na escola secundária de Upland. Bárbara não se opôs e permitiu que seu filho fosse. Ao sair do Pizza Chalet, Patrick pediu a Bárbara para guardar um pouco de pizza para ele. Bárbara sorriu, assegurou Patrick e então ele saiu. Naquele momento, Bárbara nunca pensou que essa seria a última troca entre ela e seu filho, e agora ela se lembra de cada segundo, cada instante daquele dia fatídico, porque depois disso, Patrick se foi. Nos anos 80, era comum os pais permitirem que seus filhos pequenos andassem sozinhos e brincassem com amigos fora de casa, pois era considerado seguro o suficiente. O hábito de trancar portas era recente, e as pessoas costumavam pegar carona com estranhos sem problemas. Mas isso foi naquela época, e agora as coisas mudaram drasticamente em apenas algumas décadas. De qualquer forma, o jogo de basquete que Patrick e seu amigo queriam ver seria realizado em Chino, a quase 8 milhas de Upland. Os meninos, desanimados, não tiveram escolha a não ser voltar para o Pizza Chalet, pois não puderam ver o jogo que estavam tão animados. Eles saíram correndo pela porta da frente, animados, como se o jogo estivesse acontecendo 2 portas abaixo, sem perceber o quão longe aquela escola realmente estava. Mas a tristeza durou pouco, pois os meninos decidiram passar o tempo jogando mais videogames na pizzaria. Patrick foi visto no Pizza Chalet jogando videogames com o filho do proprietário até as 21 horas daquele dia. Não é mencionado para onde a mãe de Patrick foi nesse período, mas acredito que ela apenas pediu a pizza para a viagem e voltou para casa a aguardar o retorno dele. Então, quando chegou às 9 da noite, Patrick decidiu encerrar a noite e voltou para casa. Pelo menos, esse era o plano dele. Mas Patrick nunca chegou em casa. A família Betts estava muito preocupada com Patrick, que estava desaparecido por várias horas. Eles passaram a noite em claro olhando para a porta, esperando que Patrick entrasse com um olhar envergonhado por estar tão atrasado, mas isso não aconteceu. A família Betts registrou Patrick como desaparecido somente quando o dia 20 de janeiro virou 21 de janeiro. Esperava-se que os investigadores de Terras Altas levassem o desaparecimento de Patrick a sério e iniciassem uma busca rapidamente. Mas, infelizmente, este foi o início de uma longa e irritante história de negligência e total desinteresse dos detetives em encontrar Patrick, de 11 anos. A polícia não foi de ajuda para a família Betts porque inicialmente sugeriram que Patrick tinha fugido e eles continuaram a dizer que Patrick voltaria para casa, citando quando ele sentisse fome. É inacreditável que as agências de aplicação da lei não tenham considerado que algo terrível poderia ter acontecido com Patrick. Mas havia uma razão pela qual os investigadores pensaram que Patrick decidiu fugir. Patrick, antes de desaparecer, brigou com um colega de classe na escola. Agora, como não havia muitos detalhes sobre o que era a briga, não sabemos se era séria ou não. Desconhecemos os detalhes, mas Patrick tinha uma data marcada para comparecer no tribunal de menores devido a um incidente ocorrido na escola, seja uma briga entre colegas, uma confusão na cafeteria ou durante uma aula de educação física. Mas a família Betts não parecia acreditar nessa teoria irracional. Patrick não estava preocupado com a data do seu julgamento até desaparecer. Ele não tinha interesse em fugir, especialmente não por causa de uma briga estúpida. Por isso, acredita-se que a briga entre os colegas de classe não foi tão séria quanto os detetives pensavam. Embora o desaparecimento de Patrick definitivamente fosse. Para aumentar a estranheza, os pertences de Patrick ainda estavam na casa. Se um menino de 11 anos quisesse fugir da lei e desaparecer, você pensaria que ele teria levado sua mochila, algumas roupas, dinheiro e outros itens essenciais, certo? Mas as coisas de Patrick estavam intocadas. Até seu cobertor de conforto, essencial para dormir, ainda estava em seu quarto. Se Patrick quisesse fugir, ele teria levado seu cobertor, mas não o fez. Mas a polícia não afrouxava. Os policiais ainda acreditavam que Patrick tinha fugido e garantiram à família que ele logo retornaria para casa. Mas o fato é que Upland tem uma reputação de ser uma cidade insegura. Upland, com uma população de pouco mais de 78 mil pessoas, tem uma taxa de criminalidade 3% maior que a média nacional. Esse número pode não parecer muito significativo, mas certamente é. Em resumo, aproximadamente 5 crimes graves acontecem diariamente em Upland, uma cidade relativamente pequena. Esse número é assustador.
Sabendo disso, o desaparecimento de Patrick se torna ainda mais arrepiante. De qualquer forma, as ações dos investigadores no desaparecimento de Patrick foram chocantes e irritantes. A família Betts sabia que só podia procurar o Patrick por conta própria, e assim o fez. A família Betts, com cartazes de pessoa desaparecida, foi de porta em porta perguntando se alguém tinha visto seu filhinho. A família visitou o Pizza Chalet, último local onde Patrick foi visto vivo, e buscou informações. Foi aqui que encontraram uma pista. Uma funcionária de uma loja de produtos de beleza perto do Pizza Chalet aparentemente viu Patrick entrando com um adolescente mais velho. Embora essa fosse uma pista promissora, não era muito sólida, porque a mulher tinha dificuldade em lembrar o que realmente viu, e em certo momento nem se lembrava se tinha visto Patrick com alguém ou não. A família Betts suspeitou que o menino mais velho com Patrick era filho do dono da pizzaria, mas não pôde confirmar, pois a testemunha não sabia a aparência do outro menino para comparar com o filho do proprietário. Assim, a família Betts recomeçou do zero. Nesse ponto, a família estava em turbulência. Eles tentaram manter a esperança, mas o medo pela segurança de Patrick e seu paradeiro os consumia. Eles estavam muito frenéticos e aterrorizados por Patrick, e tentaram persuadir os detetives de que Patrick não era um fugitivo e que precisavam investigar a fundo seu desaparecimento. E por fim, a polícia concordou. Porém, quando os investigadores de Upland se envolveram no caso, já haviam se passado 4 meses exaustivos desde o desaparecimento inicial de Patrick. O tempo é essencial em casos de pessoas desaparecidas, e esse longo período só piora as coisas à medida que a investigação avança. Apesar do alívio da família Betts com o envolvimento dos detetives na tentativa de desvendar a verdade por trás do desaparecimento de Patrick, já haviam se passado 4 meses. As estatísticas revelam que, em casos de desaparecimento, as primeiras 48 a 72 horas são as mais críticas. Elas têm mais chances de encontrar a pessoa desaparecida, pois as evidências podem sumir rapidamente. Independentemente da idade, após 72 horas, as chances de encontrar uma pessoa desaparecida caem drasticamente. E, infelizmente, a esperança estava começando a se perder, e a família Betts temia que Patrick nunca voltasse para casa. O desaparecimento de Patrick era um grande ponto de interrogação pairando sobre a cabeça de todos. Havia poucas ou nenhuma pista no caso, e como inicialmente se pensava que Patrick tinha fugido, seu desaparecimento e caso não receberam a devida atenção pública. Chocantemente, apenas um punhado de artigos foi escrito nos jornais sobre o desaparecimento de Patrick, e não houve atenção da mídia porque ninguém queria cobrir a história de um suposto fugitivo, o que é muito triste. Até hoje, há pouca informação disponível, mas alguns acontecimentos estranhos chamaram a atenção da família Betts, começando no dia seguinte ao desaparecimento de Patrick. Veja, a escola primária Sierra Vista recebeu uma ligação muito perturbadora um dia após o desaparecimento de Patrick. A pessoa que ligou parecia ser uma mulher mais velha que afirmava ser a avó de Patrick, mas o que ela continuou a dizer foi muito sinistro e bizarro. A mulher ao telefone afirmou que Patrick não iria mais à escola, pois estava se mudando para Washington para morar com ela. Quando esse detalhe surgiu, gerou ainda mais confusão. Descobriu-se depois que quem ligou não era a avó de Patrick. Mas havia alguns detalhes muito perturbadores sobre essa ligação. Primeiro, quem ligou sabia o nome da escola de Patrick. Acreditava-se que quem ligou conhecia os Betts, pois sabia que a avó de Patrick morava em Washington. Como um pouco de contexto, a avó de Patrick realmente morou em Washington em um certo ponto, mas ela se mudou para a Califórnia meses antes do desaparecimento de Patrick. Patrick adorava sua avó e sempre cuidava dela porque ela infelizmente foi diagnosticada com câncer e estava muito fraca e debilitada. A avó de Patrick faleceu, sabendo que seu neto ainda não havia sido encontrado, o que foi devastador. A ligação deixou a família Betts ainda mais angustiada, pois o interlocutor parecia saber detalhes muito privados sobre eles. Eles pensaram que Patrick tentava se comunicar com eles, de algum modo. Mas como esse caso ocorreu em 1988, infelizmente, não havia como rastrear ou identificar a chamada. E isso logo atingiu um beco sem saída, para o desespero da família Betts. Contudo, não foi o único fato alarmante. 4 meses após o desaparecimento de Patrick, algo aconteceu envolvendo o Pizza Chalet, o local onde ele estava na noite em que sumiu.
Os donos da pizzaria arrumaram tudo rapidamente e deixaram Upland para sempre, provavelmente retornando para sua cidade natal. Quando a família Betts soube disso, ficaram muito alarmados. Por que um negócio bem gerido e movimentado como o Pizza Chalet fecharia tão repentinamente e logo após o desaparecimento de Patrick? Esse detalhe os incomodava. Quando a polícia se envolveu, eles rastrearam os proprietários que haviam se mudado de Upland para Los Angeles. Mas, logo após os investigadores os alcançarem em Los Angeles, os proprietários partiram novamente, desta vez para o Oriente Médio, sua terra natal. Eles fugiram do país e muitos acreditaram que foi porque perceberam que a polícia estava atrás deles. Não há evidências concretas de que os donos do Pizza Chalet estavam envolvidos no sumiço de Patrick. Sendo os membros desta família imigrantes do Oriente Médio, é lógico que talvez quisessem apenas retornar ao seu país de origem. É possível que o timing tenha sido apenas coincidência. Pessoalmente, toda essa situação parece muito suspeita. Assim, os detetives não puderam interrogar os proprietários ou seu filho, pois ninguém sabia o nome dele. Isso também levou a outro beco sem saída, pois a declaração anterior da mulher sobre ver Patrick com um menino mais velho não pôde ser comprovada. A esperança da família Betts foi cruelmente destruída. Eles se sentiam como se estivessem presos em um labirinto e não conseguissem encontrar a saída. É simplesmente tão enfurecedor e triste pensar que as pistas muito limitadas no caso de Patrick não levavam a nenhuma resposta. Porém, esse não era o final da jornada sofrida que a família Betts enfrentava. Porque a polícia decidiu fazer algo muito estranho e absolutamente enfurecedor. Os investigadores de Upland estavam convencidos de que o irmão mais velho de Patrick, de 15 anos na época, estava por trás do desaparecimento. Como chegaram a essa conclusão ainda é um mistério. Talvez porque ele foi visto com um menino mais velho naquele dia. Ou a polícia apenas quis atribuir o caso a alguém e encerrá-lo, o que é perturbador. O fato é que não havia evidências para suas alegações. O irmão de Patrick até tinha um álibi incontestável na noite em que Patrick desapareceu. O irmão de Patrick estava em São Francisco com sua banda Manta, realizando um show. Ele estava a 7 horas de Oakland. Segundo os membros da banda, ele passou a noite inteira no palco e não poderia ter feito Patrick desaparecer. Mas isso não impediu os detetives de interrogar o garoto de 15 anos aterrorizado. Eles o detiveram ilegalmente e não informaram sua família sobre o interrogatório. Quando a família Betts chegou à delegacia, os detetives já haviam interrogado o irmão de Patrick por mais de 5 horas, e ele estava no meio de um teste de polígrafo, que ele não passou, e então foi ordenado por um dos oficiais a escrever uma confissão. A família Betts, furiosa com o investigador, exigiu a soltura dele, pois todas as acusações eram infundadas. O que é tão angustiante neste caso é que o irmão de Patrick, que já sofria de ansiedade debilitante, hoje sofre de transtorno de estresse pós-traumático após o que a polícia fez com ele. O novo diagnóstico fez com que muitos da comunidade local suspeitassem que o garoto escondia algo, quando na verdade ele apenas enfrentava um dos mais severos transtornos mentais imagináveis. Porém, a família Betts teve outro encontro muito significativo e igualmente perturbador com os investigadores de Upland em 1991, mais de 3 anos após Patrick ser visto pela última vez. A família Betts foi acordada abruptamente às 6 da manhã por detetives de Upland. Enquanto tentavam se orientar e sair da cama, viram pessoas em trajes de proteção e cães farejadores cercando a casa deles. A polícia tinha um mandado de busca. Sem aviso, eles invadiram a casa dos Betts com oficiais e cães. Eles revistaram os quartos e o quintal em busca de evidências e, surpreendentemente, os investigadores não revelaram o motivo à família. A família Betts não teve escolha a não ser deixar os detetives revistarem sua casa até as 8 ou 9 da noite daquele dia, mais de 12 horas. É impressionante que a privacidade da família Betts tenha sido invadida tão brutalmente, e a família enlutada não chegou a saber o que estava acontecendo até que meses se passaram. A polícia recebeu uma denúncia anônima de que os restos mortais de Patrick estavam enterrados sob a casa da família Betts. Os investigadores, sem sequer confirmar se a dica era legítima ou não, reviraram a casa sem pensar 2 vezes. É compreensível até certo ponto porque os detetives decidiram seguir essa dica, mas o fato de terem sido tão rudes e impiedosos é o verdadeiro problema aqui.
Segundo a irmã de Patrick, que estava na casa da família com seus gêmeos recém-nascidos naquele momento, a polícia não se desculpou, não foi gentil nem simpática e parecia que estavam abertamente assediando a família, o que é inacreditável. Como esperado, nada apareceu. A dica era claramente uma farsa. Porém, o caso de Patrick chegou a um impasse novamente. Como esse caso não foi divulgado, recebeu muito pouca atenção e nenhuma cobertura da mídia. Mais de 30 anos depois, as únicas informações sobre Patrick e seu desaparecimento são algumas linhas e uma foto no projeto Charlie, missingkids.org, na rede Doe e no site do Departamento de Justiça da Califórnia. Contudo, há fotos de Patrick idoso no Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas. Mas o caso de Patrick, ou melhor, sua foto, já foi divulgada e é considerada a maior exposição que Patrick e seu desaparecimento já tiveram. A foto de Patrick e de outras 35 crianças desaparecidas e em perigo foram apresentadas no videoclipe da música Runaway Train da banda Soul Asylum, lançado em 1993. O motivo para incluir 36 crianças desaparecidas no videoclipe da Soul Asylum foi uma campanha para divulgar esses desaparecimentos. Felizmente, foi bastante bem sucedido, e dos 36 crianças desaparecidas, 26 foram encontradas. Mesmo com a foto de Patrick no videoclipe, isso não levou a que ele fosse encontrado. Anos depois do caso de Patrick ter esfriado, ocorreu mais um incidente bizarro. E desta vez, envolveu o próprio sobrinho de Patrick. A irmã de Patrick, Pamela, deu à luz a 2 gêmeos, e um deles acabou conseguindo um emprego como segurança. Certo dia, no trabalho, um senhor se aproximou dele e puxou conversa. O homem mais velho era de Upland, e o sobrinho de Patrick disse que seu tio desaparecido também era de lá. Até então, as coisas estavam normais, mas de repente, o comportamento do homem mais velho se tornou muito perturbador. Ele parecia muito envolvido com o tio desaparecido do jovem. Embora o sobrinho de Patrick nunca tenha mencionado seu nome, o velho o surpreendeu ao chamar seu tio desaparecido de Sean, o nome pelo qual era conhecido por todos os seus amigos e família próxima. O velho, então, começou a falar animadamente e a declarar fatos sobre o caso não resolvido. O que tornava isso tão perturbador é que o caso de Patrick não era, e ainda não é, muito conhecido. Não recebeu nenhuma atenção da mídia além daquele único videoclipe. Então, para alguém tão aleatório saber tantas coisas sobre o andamento do caso, foi muito assustador. É possível que, sendo o homem de Upland, ele soubesse do caso apenas por boatos. Mas os amigos e a família de Patrick acham isso difícil de acreditar, pois sentiam que quase ninguém se importava com o desaparecimento do filho deles. Então, por que eles se importariam agora, depois de tanto tempo? Bem, aqui vão algumas novidades para a família de Patrick. Eu me importo. É a segunda vez que abordo o caso de Patrick por ser tão bizarro e sua família precisar de respostas. Infelizmente, o velho nunca foi rastreado e ninguém sabia quem ele era ou de onde ele veio. O incidente deixou uma sensação perturbadora e assustadora, além de uma onda de incerteza entre os membros da família Betts. Em fevereiro de 2022, o canal do YouTube Crime Hound, que cobre casos criminais, lançou um vídeo sobre o desaparecimento de Patrick, a pedido de Stephen Ondich, um assinante residente de Upland. E até incluiu uma reunião do conselho da cidade de Upland, na qual a mãe de Patrick, agora com 73 anos, Barbara, e sua irmã, Pamela, imploraram para encontrar Patrick desaparecido. Stephen também participou da reunião, apresentando o caso de Patrick ao prefeito e outros membros do conselho. Barbara revelou que seu marido Dennis, pai de Patrick, faleceu em 2009 sem nunca obter respostas ou encerramento para o que aconteceu com seu filho. É desolador ouvir Barbara em lágrimas, depois de anos implorando ao prefeito de Upland por justiça à família Betts. Barbara disse que não acredita que seu filho esteja vivo, mas ainda quer saber onde estão os restos mortais dele para se despedir adequadamente. Você consegue imaginar ser uma mãe carregando esse nível de dor? Por mais de 30 anos? É algo que nenhum pai deveria ter que passar. Pamela, irmã de Patrick, exigiu que os investigadores utilizassem testes avançados de DNA e perfis para solucionar o caso, pois com a tecnologia moderna, há uma alta probabilidade de resolver casos arquivados. Mas o problema é que os detetives nem sequer têm uma pessoa de interesse, então eles nem têm de quem coletar o DNA.
Felizmente, após todos esses anos, o caso de Patrick está sendo analisado com novos olhos, e os detetives estão investigando diferentes depoimentos de testemunhas e novas pessoas de interesse. Mas até agora, nenhum progresso concreto foi feito. Ainda assim, o caso despertou esperança em todos e mostrou que as redes sociais são uma ferramenta poderosa para difundir a mensagem. Segundo Pamela, a saúde de Bárbara está se deteriorando rapidamente e esperamos que ela possa ter o encerramento que seu marido e sogra não tiveram. Muita coisa pode acontecer em mais de 3 décadas e meia. Se Patrick ainda está vivo, teria 48 anos hoje. Esperamos que ainda possa se reunir com sua família devastada pela dor. Afinal, há uma chance de que ele tenha sido sequestrado e criado como filho de outra pessoa. Mas Patrick já teria aparecido se esse fosse o caso. Porém, não custa ter esperança. Se algo terrível aconteceu com Patrick e ele faleceu, então a família pode ao menos seguir em frente ciente desta trágica notícia. No final, a família Betts merece respostas. Eles merecem cura das ações descuidadas da polícia e merecem saber por que Patrick foi tirado deles. O caso de Patrick é muito confuso. Muitas atividades suspeitas ocorreram após o desaparecimento de Patrick, mas nada pode ser afirmado com certeza sobre um possível sequestro. Ele infelizmente se envolveu com as pessoas erradas e se tornou uma vítima de tráfico humano? Quem era a mulher que ligou para a escola do Patrick e como ela sabia tanto sobre a família Betts? Os donos do Pizza Chalet fugiram devido ao sumiço de Patrick ou por temerem a culpa dos investigadores de Upland que prejudicaram o caso desde o começo. E o encontro daquele velho com o sobrinho do Patrick foi perturbador ou todos estão apenas lendo demais nisso? Há muitas perguntas e nenhuma resposta. Espera-se que, após todo esse tempo, os detetives de Upland possam se redimir e resolver o caso arquivado do Patrick. A família Betts precisa e esperou por muito tempo por respostas e encerramento. Obrigado por acompanhar mais um episódio de Histórias de Crimes Reais. Gostaria de agradecer especialmente a alguns membros do canal, como Sabrina Toner e April Howard. Para se tornar membro do canal e ter acesso antecipado a novos vídeos, às vezes dias ou semanas antes do público, e apoiar o canal da melhor maneira atualmente, inscreva-se. Agradeço a todos que decidiram participar disso. Para participar, clique no botão abaixo do vídeo ou acesse o link na descrição. Este é um caso que tem rodado em minha mente por vários anos agora. Eu cobri o caso do Patrick há cerca de 3 anos e certamente nunca o esqueci. É inexplicável como uma criança pode simplesmente desaparecer dessa forma. Considerando todos os detalhes estranhos e o depoimento das testemunhas, nada disso faz sentido. Meu coração se solidariza com a família Betts, pois eu tinha certeza que esse caso seria resolvido rapidamente quando o cobri anos atrás e me surpreendeu ver que praticamente não havia atualizações após tanto tempo. Sei que muitos de vocês não se importam com os casos não resolvidos, mas eles são tão importantes quanto os resolvidos, se não mais. Se gostou do vídeo, confira este outro caso interessante que cobri. Inscreva-se no canal. É gratuito e mantém você atualizado com meus próximos vídeos. Mas meu nome é Ty Knotts e eu vejo vocês na próxima.